E aí eu comecei a investir também com 10 anos de idade. Cara, muitas vezes você vai tentar e não vai dar certo. Por mais que eu ensine sobre dinheiro e eu ensine sobre coisas aparentemente materiais, eu não tô nem aí pro material. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando pra você ir complementando cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas, de uma maneira que elas se posicionam. Pessoal, estamos começando o 5º episódio do Link the Road com um cara que, pela idade, as pessoas podem até achar que é uma pessoa ainda muito nova para passar algum conhecimento, mas é um menino que já, muito mais do que 740 mil seguidores, que é o que você tá aí, acho, é uma pessoa que, é o por trás do que existe em 700 mil seguidores, em você trabalhar tão jovem, já passando bastante coisa para muita gente. E um menino muito corajoso, que eu tô tendo o prazer de conhecer pessoalmente. Então, obrigado por ter topado estar com a gente aqui hoje. Prazer enorme, tá? O Felipe tá com 13 anos, mas é um cara que já construiu muito. E me fala como que você começou esse negócio de chegar em 700 mil pessoas hoje te acompanhando. Cara, prazer o meu inicialmente. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu tive a curiosidade de saber, né, como que as pessoas ao redor do mundo faziam dinheiro, tá ligado? Como que as pessoas, elas tinham conquistado coisas grandes. Porque eu via que era uma coisa muito padrão pra mim, né? Eu via que existiam pessoas que tinham menos dinheiro e eu na internet via que tinham pessoas que tinham muita grana, absurdamente. Então surgiu essa curiosidade aí. E aí eu fui pesquisar, né, as pessoas mais ricas do mundo pra ver o que todas elas tinham em comum. Então eu abri ali, pô, a lista da Forbes e aí eu pesquisei ali um pouco da história de cada uma daquelas pessoas. E pesquisando um pouco eu vi que todas elas tinham certas coisas em comum, né? Todas elas empreendiam ou então todas elas investiam, tava nesse ramo aí. E aí pesquisando um pouco, eu achei muito interessante esse negócio de investimentos e de empreendedorismo e tal, pô, criar grandes coisas, ou então colocar seu dinheiro num lugar e depois tirar o seu dinheiro com um pouco mais, sabe? Puta bagulho legal pra uma criança ver. Então, pesquisando um pouco mais, né, eu fui lendo alguns livros, fui pesquisando, fui vendo vários vídeos no YouTube, e a partir disso surgiu um gosto realmente por estudar aquilo. E aí, pouco tempo depois, eu falei, pô, eu quero começar a investir então, né, eu quero ter meu dinheiro. E aí, a partir daí, eu falei, pô, tá, eu tenho que fazer grana primeiro então, porque eu não tenho esse dinheiro pra investir, né, e meus pais, eles não me davam dinheiro também, então o que eu falei, pô, eu vou dar um jeito de fazer esse dinheiro. Peguei, fui vender coisa na minha escola. Eu vendi livro na minha escola, uns livros usados lá, assim, eu cheguei nas salas de aula e eu fiz uns panfletinhos, assim, eu distribuí, pô, a escola inteira falando os livros que eu tinha, que eu queria vender. E aí eu vendi todos os livros, com isso eu acabei, cara, fazendo uns 300 reais, Caramba. Inicialmente. Depois de um tempo eu também vendi bala e chiclete na minha escola, porque eu pensei, cara, pode ser uma boa forma de fazer dinheiro, porque aqui na escola o povo gosta muito de comprar bala no recreio e tudo, mas aí tem a cantina aqui, que é onde o povo compra. Só que, cara, a cantina vende muito caro. Pelo fato deles não terem nenhuma concorrência, eles colocam o preço lá em cima e o povo compra. Então eu falei, cara, eu vou comprar e eu vou ver. E a cantina não ficou brava da escola? Porque geralmente a cantina eles não souberam. Escolas... Não souberam? Pois é, se soubesse, tinha acabado no segundo dia. Provavelmente, cara, com certeza ia dar ruim. Chiclete, o povo não vendia na cantina da escola, por algum motivo, não sei porquê. E todo mundo prefere chiclete do que bala. Isso é verdade. E aí eu peguei e falei, cara, vou vender chiclete também. E aí eu, como não vou ter concorrência, vou colocar o preço lá em cima também e vão comprar. E foi o que eu fiz. Oferta e demanda. E o povo comprou bastante e tudo. Então o que aconteceu, cara? A minha escola montou um evento onde a gente ia montar a barraquinha pra vender qualquer coisa que a gente quisesse. E eu falei, cara, o que eu posso vender pra ter uma boa margem? Que eu posso gastar pouco e conseguir vender por um preço ali que eu consiga, né? Ter essa margem justamente. E aí eu pensei em vender suco, tá ligado? Nessa época eu já investia, nessa época um pouquinho ali, eu já tinha um certo conhecimento ali, tanto que o meu professor que organizou esse evento, ele falou que se eu não tivesse a barraquinha que mais vendesse na escola, ele ia ficar extremamente decepcionado comigo. Ah, que legal. Aí eu fiquei, puta pressão agora, né? Então eu tinha que fazer bem. A partir disso eu coloquei suco, só que o que eu pensei, né? Pô, suco é uma coisa boa, só que como a minha escola é muito grande, pode ter outras pessoas vendendo suco, né? Aí eu vou ter essa grande concorrência aí e tudo. Tudo isso pra começar a investir com alguma grana sua. Tudo isso pra começar a investir. E aí o que eu falei? Cara, eu vou colocar gelo seco no suco. Porque aí, mano, foi um bagulho muito legal. O suco e aí você já vai empreendendo, porque você vai começando a resolver pequenos probleminhas que em menor grau, maior. Exato. E eu peguei a primeira barraquinha. Porque aí a pessoa ia na minha, ela já não tinha gastado tanto dinheiro, então ela tava mais apta, né, a gastar. E também, depois de tempo, ela rodava assim,
quem sabe ela tomava a bebida no começo, depois ela queria comprar de novo. Então foi isso que eu pensei colocando na minha barraquinha ali no início. E aí eu coloquei o gelo seco e era uma coisa muito bonita, sabe? Era um copo que saía fumaça, assim, era bonitão. E aí com isso eu fiz tipo 800 e poucos reais, só com essa barraquinha de suco. Eu fui a barraca que mais vendeu na escola. Caramba. O que foi engraçado porque eu tava no 6º ano e tinha gente do 9º ano também fazendo barraquinha. E pô, deu muito certo isso daí e tudo. E aí a partir de um tempo que eu já tinha feito esse dinheiro, eu decidi investir, né? Comecei a investir na bolsa de valores, criei conta em corretora e tudo. E aí, pô, passou um tempo de novo, tava com 11 para 12 anos ali, faltava uma semana pra fazer 12. Eu comecei a criar conteúdo na internet pra ensinar investimentos e... Assim, eu até poderia falar um pouquinho de vendas, que eu tinha feito essas pequenas coisinhas, mas eu decidi que não era a hora ainda, eu acho que eu devia ensinar investimentos, e quando eu tivesse um pouco mais de experiência em empreendedorismo, eu falaria sobre o assunto. Então eu comecei falando muito de investimentos. De investimento primeiro. No meu canal Kid Investor. Depois de um tempo de canal e tudo, eu fui... Como eu tava convivendo com as pessoas que também já empreendiam e tudo, eu vi que seria foi uma coisa muito natural de eu começar a empreender mais sério também. E aí eu comecei a empreender mais sério. Transformei o meu canal no YouTube, que era simplesmente um canal no YouTube, em uma empresa. Fui fazendo virar um negócio realmente lucrativo, né? Depois disso eu criei outros negócios também. Atualmente eu tô aí com 4 empresas e eu vou abrir mais uma empresa no comecinho do ano que vem já. Comecinho de 2022. Ô Felipe, como que você no começo, uma coisa que é muito importante, só pra, antes de você contar a história toda, as pessoas falam bastante que é uma habilidade importante de você ter hoje em dia, você ser um cara autodidata. Uhum. Você ser um cara que sabe aprender as coisas sozinho. Porque hoje em dia, aquilo que a gente fala, não é muito mais a transmissão do conhecimento, e sim a aplicação daquilo que você pega. Sim. E tá disponível no Google, no YouTube, você encontra aquilo que você quiser. Mas como que você, com 10, 11 anos, aprendeu e fez essa curadoria de conteúdo para você falar, puta, eu vou aprender a investir, a ponto de você ter confiança de passar isso pros outros? Como é que você falou, vou me virar aqui? Uhum. Como que você fez isso? Cara, como eu tava falando, eu era bem novo, né? Eu tinha lá 10 para 11 anos. E, cara, foi basicamente vendo muito vídeo no YouTube que eu comecei a estudar. Porque eu vi que, tinha alguém assim, que na minha família não tinha ninguém que investia, né? Não tinha ninguém próximo de mim. Então eu falei, cara, se eu quiser aprender, eu vou ter que justamente recorrer ao YouTube, que já tem gente que ensina, por exemplo. Então eu fui vendo vídeos ali do Primo Rico, conheci o Breno Perrucho. Então eu comecei ali, né, basicamente vendo esses conteúdos do YouTube, com uns 10 anos de idade, mais ou menos. E aí eu comecei a investir também com 10 anos de idade. E, cara, passando um tempo investindo, eu conseguindo ali pegar umas rentabilidades e tudo, eu vi que eu já sabia pelo menos um pouco. Eu comecei a ler uns livros também e tudo. Eu falei, cara, por que eu quero começar a criar conteúdo? Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre o assunto, eu vi que era um pouco complexo, né? Os conteúdos eram bastante técnicos e eu vi que eu senti uma certa dificuldade em aprender. Claro. E eu pensei que, pô, eu não vou desistir de procurar o conhecimento, né? Esse conteúdo. Só que é muito possível que pessoas da minha idade também buscaram isso e até hoje não conseguiram, porque é realmente muito complicado. Claro. E nesse momento eu pensei que eu poderia ajudar muita gente na minha idade, sabe? O Álvaro mandou aqui que precisa de um Uber. Então fechado, buscamos o Álvaro daqui 10. Tudo bem, Felipe? Você se importa? Nem a pau, vambora. E aí, cara, aí eu posso ajudar, né, essas pessoas da minha idade também, que buscavam esse conteúdo, mas achavam complicadas. E, pô, ao mesmo tempo, olhando da forma mais individual também, eu posso me ajudar. Quem sabe isso cresce, eu ganho certo dinheiro. Naquele momento eu não imaginei o poder da internet, então tudo de dinheiro que eu ganhei até hoje por causa da internet, eu achei que eu não iria ganhar nem o 10º. Claro. Mas eu pensei por esse lado também, pô, eu posso me beneficiar e ajudar muita gente ao mesmo tempo. Então foi aí nesse momento que eu decidi criar conteúdo, sabe? E Felipe, o que você acha que... Você tem 13 anos, mas o que um jovem de hoje... A gente vê muito o caminho do empreendedorismo, a gente vê isso na Link, a gente vê isso nas mensagens que a gente recebe, muito pelo Álvaro também, que as pessoas não querem mais ter realmente uma carreira de 20 anos num grande banco, numa grande empresa. Hoje em dia é muito mais rápido de você começar a empreender e a geração atual, a sua geração é muito mais questionadora em relação à carreira, você tem uma fonte de renda só. O que você vê que 3 principais coisas que um jovem de 13, 14, 15 anos que quer começar a empreender tem que ter de característica ou de virtude, ou que ele tem que aprender alguma coisa técnica importante para ele começar? Porque tem uma galera querendo começar, mas você é um cara que teve a coragem de ir lá atrás, sentar a bunda na cadeira e fazer. O que você vê que é principal pra essa pessoa poder começar, esse moleque de 15 anos que te segue hoje? Tá, cara, uma das principais coisas foi isso que você falou, sabe? Ter a capacidade de sentar a bunda na cadeira e fazer. Isso não é fácil. Porque, na real, que, cara, eu tenho a ideia de que é fácil, mas é incômodo. As pessoas, não só jovens, como as pessoas em geral, não querem, né, ter sair dessa zona de conforto. Exatamente. É o que a turma fala. Então, tem que ter isso, sabe? E a coisa que eu penso também é que o jovem não tem muito a perder.
né? Nesse momento, cara, ele não se banca, muito dificilmente, é óbvio que existem casos e casos, mas é um pouco mais difícil um jovem de 15, 14 anos se bancar. Claro. Então ele não tem muito a perder, diferente às vezes de um adulto que precisa empreender, e aí, cara, se ele, acabar perdendo ali, né, acabar não dando certo, ele se ferra muito. O jovem não é assim, sabe? Se der errado, ele vai ter uma cama ainda, ele vai ter comida na mesa ainda. Então, certas coisas que eu acho que ele precisa ter essa capacidade de tentar a vontade dele fazer, e ter um pouco de resiliência também, é muito importante, porque, cara, muitas vezes você vai tentar e não vai dar certo. Apesar de eu ser muito jovem, eu já tive muitas tentativas de crescer na internet. Eu já tive 8 canais no YouTube. 8 canais? 8 canais no YouTube, porque eu comecei a criar conteúdo quando eu tinha 6 anos de idade. Por mais que fosse um conteúdo bem ridículo, assim, bem bobo, é aí que você aprende. Eu queria, justamente, eu tinha 6 anos, eu queria criar conteúdo. Esse foi o primeiro canal que eu tive, e ele não pegou nem 100 inscritos. E nenhum dos canais que eu tive pegou 100 inscritos. Então eu nunca tinha tido justamente nenhum pequenininho assim sucesso na internet. E apesar disso, eu continuei tentando, sabe? E isso eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Continuar tentando e tudo. Sim. Só que não simplesmente continuar tentando de uma forma ignorante. Errar uma sabe? vez mano, 2 agora já... O Bernardinho fala muito disso, me traga um erro novo, né? Então assim, você executa, erra, e aí você tenta diferente. Tenta diferente, exatamente, aprimora. Parece sabe? uma coisa muito simples, mas as pessoas às vezes querem ter a teimosia de ficar na mesma. Com certeza. E não dá o braço a torcer de que errou alguma coisa. Não, e o povo também, ele comenta muito sobre tentar de novo, repetir as coisas e tal, mas dificilmente o povo fala sobre melhorar o que você faz. O povo só fala, nunca desista. Mas você tem que nunca desistir fazendo uma coisa nova, sabe? Exatamente. Não adianta você querer fazer sempre igual. Tem que usar seu intelecto. Tem que usar o intelecto, tem que ser diferente. Eu acho que essa é uma das próximas coisas que a gente pode falar aqui. Ser diferente, ter coisas acima, assim, ou não necessariamente acima, mas do seu jeito, é uma coisa muito importante. O que vai garantir que você seja visto no meio de uma multidão? Você ser diferente, por algum motivo. Então, o jeito que você cria conteúdo seja diferente, como esse Link in the Road. E o diferente não pode ser, não precisa ser a coisa mais absurda do mundo. Exatamente o que você falou do Link on the Road. Tem uma série de lives acontecendo, uma série de podcasts. A gente quis mudar uma coisa, a gente tá sendo mais objetivo. Estamos dentro de um Tesla, o que é super legal. Estamos aqui de uma forma muito mais informal do que um bate-papo comum. Então, assim, não precisa sempre criar um novo negócio que nunca existiu. Não precisa, inovar o mundo. Muda um pouquinho do que dá certo, né? Exato. Não, você tem que, ver aquilo que você pode fazer diferente, que vão ter pessoas que vão querer consumir aquilo e pronto, sabe? Você tem que ser diferente, é isso que importa. Ser diferente de uma forma boa. Você não precisa, igual você tava falando, mudar o mundo, assim. Você precisa fazer uma coisa simples que vai funcionar, tá ligado? Super legal. Isso eu acho uma coisa importante. E Felipe, como é que você faz pra equilibrar no seu dia a dia? Porque você deve ter uma série de colegas e amigos da sua idade que estão jogando bola agora. Sim. E por mais que tenha muita coisa boa em tudo aquilo que você faz, é um trabalho que você abre mão de muita coisa. Com certeza. Então, como é nisso de você com você mesmo e quem que você tem do seu lado pra te apoiar? Porque precisa de uma estrutura boa pra saber abrir mão das coisas e mantendo a leveza de viver com 13 anos tocando aí os negócios que você toca. Não, precisa realmente. Como é que você faz pra equilibrar tudo isso? Eu não me privo de muita coisa também. Porque uma lógica que eu gosto muito de seguir, que é coisa que, eu não me arrependo de nada. E além de não me arrepender de nada, eu gosto de fazer tudo. Porque eu sempre uso isso como fonte de experiência. Porque tudo que vier pra mim de experiência, sabe, é uma coisa que vai me trazer mais bagagem, é uma coisa que vai me fazer evoluir como pessoa. Então, eu acabo não negando tudo e sempre tentando olhar cada situação da minha vida de uma forma que possa me ajudar até nos negócios, por exemplo. Então, às vezes eu vou sair pra dar um rolê com os meus amigos, por exemplo, eu tento ver como que aquele rolê pode ser vantajoso pra mim, mentalmente, pra eu me transformar numa pessoa melhor, sabe? Mas também tem essa parte de deixar de fazer certas coisas, e é uma coisa muito padrão pra todo mundo que é empreendedor. Você não consegue, né, sair a hora que você quiser. E, quando você tem um negócio, né, você tem uma empresa, é como se fosse um bebê. Você não pode simplesmente... ainda mais quando vem de você, é uma coisa que só você consegue explicar. Você tem muito amor pela sua empresa e você também não consegue simplesmente falar, não. Não é imagina que você tem um filho, aí o seu filho tá doente, aí ele liga pra você e, por exemplo, você tá de férias, né? Você tá ali viajando, por exemplo, ele fala, não, pai, tô doente. Você fala, não, filho, tô de férias agora, depois eu cuido de você. Não tem essa. Não é assim, sabe? O negócio é a mesma coisa. Por mais que às vezes você tire um tempo pra descansar, é importante que você esteja 24 horas por dia, pelo menos
lidando com o seu negócio. É você dormir e acordar pensando naquilo, né? Acho que só quem começa a empreender, começa a faturar uma empresa, consegue explicar o que é de fato você abrir mão do final de semana. E existem certas coisas que você tem que deixar de fazer mesmo. E, cara, se você não quiser abrir mão de certas coisas, é só você não começar. É justamente você equilibrar o que você acha que faz mais sentido pra você. Qual que é essa parte da sua vida? Você tá disposto a abrir mão de certas coisas justamente pra ter um negócio seu, pra crescer um negócio, pra ter esse futuro empreendedor, por exemplo? Se não, cara, sem neurose, sem problema algum, só não começar. Né? Então você tem que realmente mostrar, colocar na balança o que faz mais sentido pra você. Pra mim faz mais sentido continuar com esses negócios, porque além de ser uma coisa que me traz dinheiro, é uma coisa que me dá muita experiência, como eu tava falando antes. Me satisfaz, me deixa muito feliz e faz eu conhecer pessoas. É uma coisa que o povo pergunta, né? Quando eu não tô trabalhando, por exemplo, o que eu gosto de fazer? E cara, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, disparado de tudo, é conversar. Tá ligado? É bater papo com pessoas. Eu gosto muito de gente, em geral, tá ligado? Tá legal. Então, cara, eu gosto de sentar, bater papo, confraternizar, fazer um churrasquinho pra conversar com o povo. Mano, tudo que é brecha pra conversar com pessoas, eu gosto. Senhoras e senhores, Álvaro Chocair daqui a pouco entrando aqui no Tesla. Simplesmente o homem. Simplesmente Álvaro Chocair. E o Felipe, você tava falando, pra passar pro pessoal, acho que uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, é uma coisa que com 13 anos você já tem experiência. Mas como que monetiza na internet? Você teve 8 canais no YouTube. Todo mundo fala de abrir canal no YouTube. Como que você monetiza com o YouTube hoje? Quais são as formas que você monetiza hoje? Legal, cara. Bom, existe, né, a forma mais padrão, que é o Google AdSense. Né, no YouTube você consegue ali, sempre que você clica num vídeo meu, vai aparecer uma propaganda. Eu ganho dinheiro com aquela propaganda. E você precisa ter 1.000 inscritos, 4.000 horas de exibição pública lá, você consegue monetizar. E é legal que dependendo do seu nicho, você ganha mais. Né? Então, como que é isso? Pra um anunciante anunciar no seu vídeo, ele tem que pagar uma certa quantia a cada 1.000 visualizações. Perfeito. Isso é o CPM, é o custo por 1.000, é o custo que o anunciante tem para anunciar em 1.000 visualizações suas. O CPM médio do brasileiro costuma ir de 3 cents até $1. E aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, cara, isso daí é $4 às vezes. Mas quando ele é um nicho muito específico, o anunciante ele já sabe mais ou menos que tipo de público que ele vai encontrar. Então, quando é um nicho como de cozinha, por exemplo, culinária, quem que vai ser o anunciante? Vai ser a Tramontina de faca, por exemplo, qualquer coisa assim relacionada à cozinha. Então eles acabam pagando mais caro justamente pela certeza que o anúncio deles vai ser mais assertivo, o público. Perfeito. Então eu, por exemplo, cara, tô com um CPM mais ou menos de $9, enquanto a média do brasileiro é entre, tipo, 3 cents e $1, assim. Eu tô em um dos maiores CPMs que eu conheço. Caramba, muito forte mesmo. Então tem essa forma do Google AdSense. Você consegue também, vender infoprodutos, né? Às vezes, se você é um cara que entende muito de instrumentos musicais, por exemplo, você consegue fazer vários cursos ali, ou mentorias, ou coisa assim, sobre cada instrumento que você toca e vender e tal. Legal. Isso dá uma grana. E, cara, hoje em dia, uma coisa que me traz muito dinheiro é justamente eu monetizar essa atenção que eu pego de cada pessoa, né? Justamente com essas empresas. Eu não preciso necessariamente fazer anúncio só pelo YouTube. Eu consigo fazer com que as empresas paguem diretamente pra mim. E com isso eu faço anúncios para as pessoas de coisas que eu acredito que possam ser úteis para elas. Isso acaba me dando uma grana também. Ô Felipe, uma coisa que a gente vê que é muito importante, acho que de habilidades, que a gente fala muito de fazer faculdade, não fazer faculdade, até um papo que a gente pode entrar depois, você tá com 13 anos. Mas uma coisa que é muito importante hoje em dia para qualquer pessoa que está começando, seja empreendendo, até com um executivo, é a habilidade da pessoa poder saber se comunicar. Uhum. Acho que você saber se comunicar ou te passar a mensagem que você quer passar é cada vez mais importante. E como que você desenvolveu isso em você? Você já tinha uma facilidade grande? Ó, o Álvaro tá chegando aqui, pessoal. Estamos buscando ele. Fala, Varão. E aí, vocês me dão uma carona? Não? Pessoal, ordem, não. Pô, que saudade de você. Tudo beleza? Tudo em ordem, cara. Que maravilhosamente. Tava batendo um papo com o Felipe agora da importância da comunicação quando você começa. Ele tá com 13 anos e ainda mais hoje em dia que a gente vê muita molecada em celular. Por um lado, você tem uma pessoa que não costuma falar com tanta gente, mas o jovem hoje em dia abre um story e tem uma facilidade enorme de começar a se comunicar do que a geração do Álvaro, por exemplo. Tá te chamando de velho, hein, cara? Você viu. Hoje a gente baixou a faixa etária do Tesla aqui. A média, né? Mas assim, a importância da comunicação e como é que você desenvolveu isso, tava falando. Eu acho justamente que é muito vantajoso você fazer aula, um curso de oratória, por exemplo. Acho totalmente. Mas eu acho que, acima de tudo,
o que é mais importante para você desenvolver o seu método de comunicação é colocar em prática falando. Então, uma coisa que pode ser muito útil é você falar sozinho. Eu sempre fui um cara que falei muito sozinho. Legal. Falar pra frente do espelho, sabe? Às vezes eu até fazia, tipo... Você já viu aquele tipo de vídeo que é react? Assim, que os caras reagem assistindo um vídeo? Às vezes eu fazia isso, e aí eu tava assistindo o vídeo e eu meio que conversava com o cara do vídeo. Então eu acho que, cara, acima de tudo, o que você tem que fazer pra desenvolver uma boa comunicação é conversar, sabe? E aí, falar em público e se colocar numa situação onde não importa o que aconteça, você vai ter que se comunicar. Se expor a isso, né? Exatamente, cara. Acho que, como eu tava falando, é incômodo, né? Não é uma coisa necessariamente legal, mas é a melhor forma de você aprender alguma coisa é se colocar numa situação que ou você aprende, sabe? Então, quer aprender a vender alguma coisa? Mano, vai e começa uma venda do nada, tá ligado? Chega na pessoa já pra vender. E aí que você não vai conseguir simplesmente sair daquela situação. Você vai ter pelo menos que terminar o processo de venda. Pode vender ou não pode vender, mas você vai tá naquela situação. Então, velho, simplesmente puxa papo, simplesmente se coloca numa situação de ter que se comunicar, sabe? Isso eu acho muito legal. Felipe, de toda essa turma que você conheceu, quem que você achou legal, assim, que você fala assim, olha, poxa, esse cara valeu a pena bater um papo? Cara, com certeza não foi o Álvaro Chocair, tá ligado? Eu não esperava essa resposta. Olha, eu acho que tem três caras que foram, assim, simplesmente absurdos, assim, que eu gostei muito e que me impressionaram muito. O primeiro deles é o Breno Perrucho. O Breno, ele é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito gente boa. Eu tava falando com o meu irmão conheceu ele, né? Ele tava falando que parece até que o Breno, ele força a ser legal, sabe? De tão gente boa que ele é. Legal. Outro cara é o Guilherme Benchimol. Esse eu achei que você ia falar mesmo. O Benchimol, cara, ele é impressionante porque, pô, ele tá aí com um patrimônio acima de 17 bilhões de reais. E ele mantém, assim, a humildade, sabe? Ele é um cara muito gente boa. Você senta pra conversar com ele, ele é um cara que, pô, eu lembro que eu fui na XP, eu fui conversar com ele, ele fechou a porta lá e tal. Ele começou a conversar comigo, ele pegou, desligou o celular, virou pra baixo na mesa, não cogitou nenhum momento de segurar, sabe? Ele fazia as perguntas, ele realmente estava interessado, ele queria conversar mesmo. Oh, que legal. Baita cara gentil. E o terceiro você, velho, não é nem por médio não. Eu acho que é o Álvaro. Imagina. Pô, você é uma pessoa muito gentil também, você é um cara bem gente boa, que você senta pra conversar assim, é um cara que tem muito conhecimento técnico e... Olho no olho. E é olho no olho, sabe? Um cara que também tá bastante interessado, ele quer estar na conversa, hein? Mó legal. A gentileza sua, sabe que isso você aprendeu, muito provavelmente deve vir também dos seus pais. Dá pra perceber em você, Felipe, é um cara que dá valor a muitas coisas que vão além das coisas materiais. Com certeza. Você é um cara que faz muita ligação pelo coração. E isso independe de idade. Porque coração cada um tem um e não tem muita idade. A gente vai se ligando muito mais pela energia, pela vibração, do que pelas conquistas ou o que cada um tem escrito no RG lá. Então, posso dizer que a recíproca é verdadeira com você. A gente gosta muito de você também. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado. Ô Felipe, hoje eu tava falando com o Álvaro de uma coisa que é muito marcante para todo empreendedor, quando entra a primeira vez na conta, assim, quando de fato você conquista a primeira venda, alguma coisa que te satisfaz. Quando foi pra você essa virada de chave, você fala assim, caramba, vai dar certo isso aqui que eu tô começando? Tá, legal. Então, acho que a primeira vez, assim, foi quando eu levantei investimento pra uma empresa minha. Foi a primeira vez que eu falei, puta, tá legal aqui, tá ligado? Agora vai ser, aparentemente eu tô indo no caminho certo, sabe? Quando foi isso? Cara, foi no ano passado. E fala dessas duas empresas aí que você tá começando. Eu tenho um negócio que ele chama o Legado Jovem e a gente ensina empreendedorismo, ensina marketing digital. Nossa ideia lá é justamente tirar o cara da zona de conforto. É provocar o cara pra ele sair da situação que ele tá e ir em busca de algo maior. A parada nossa é representar os jovens, representar as pessoas que estão começando agora, assim. Muito legal. E a gente faz isso, a gente ensina, né? Por meio de mentorias que a gente já fez. Comunidade, evento presencial e tudo. Eu também tenho outro negócio que ele é de produção audiovisual. Então a gente faz a produção de documentários, a gente cria, assim, todo vídeo meu que você vai ver no YouTube também é produzido pela Dog Produções, que é a minha empresa. Legal. Então a gente faz animação de conteúdo, cara, tudo assim de produção audiovisual. E a gente faz. E aqui de Investor, que hoje é a 6ª maior produtora de conteúdo de finanças do Brasil. Então a gente tá crescendo bastante aí também nesse sentido. Quando você começou, já tinha toda essa turma de finanças? Já tinha. De Thiago Reis, Natália Arcuri, o Thiago Negro? Já tinha. Como que você pensou um jeito de falar assim, puta, o meu jeito vai ser diferente, que eu vou conseguir pegar um pessoal que nesse ramo de finanças eu vou conseguir conquistar? Mano, olha a minha cara, tá ligado?
eu sou jovem, e eu acho que esse é o maior diferencial. Não dá pra você colocar alguém de 60 anos de idade, por exemplo, pra querer falar com alguém de 12, sabe? É muito importante que você tenha essa representação. Eu imaginava que muito jovem queria buscar esse tipo de conteúdo, mas não conseguia. E a prova disso são os meus seguidores. Porque eu tenho um número relevante de seguidor e 75% deles tem até 20 anos. Felipe, a turma te enche muito pra você fazer faculdade? Como é que você tá nessa... Pra Nossa, você não fazer? mano, Como é que é? Tem muita mensagem. E é muito engraçado porque normalmente o povo é muito 8 ou 80, que eu acho muito errado. Mas o povo ou tipo, não faz faculdade em hipótese alguma, ou então faz faculdade independente do que aconteça na sua vida. E eu acho que não é certo ser nenhum desses dois tipos de pessoas. Então, o que eu penso é o seguinte: eu penso em fazer faculdade, eu gosto muito de experiências. Eu acho que todo tipo de experiência que vier pra mim vai ser extremamente vantajosa para eu evoluir como pessoa. Então eu quero fazer faculdade para me expor a situações que dificilmente eu teria, sabe? Obviamente eu tenho muita coisa a aprender, mas acima disso, a faculdade pra mim eu acho que não vai ser uma coisa que eu vou utilizar para aprender, sabe? Eu acho que vai ser uma das coisas que eu vou utilizar para me melhorar como pessoa. Então, mas eu quero sim fazer faculdade. O que você vê como uma coisa muito boa que a sua geração tem versus a geração dos seus pais? Nossa, legal, tá. Olha, eu acho que uma das coisas é conseguir não ficar preso a uma coisa específica. O que eu vejo muito do povo mais velho é que a grande maioria, ela, quando pega alguma opinião, fica muito preso àquilo e não consegue mudar, sabe? É porque gosta de um político, vai gostar pra sempre, independente da decisão que ele toma, independente do que ele faça. Pega uma opinião, nunca vai mudar aquela opinião. Isso eu acho que é uma coisa que é um pouco mais difícil de se encontrar na geração atual. A geração atual, ela é muito mais aberta, muito mais flexível quando a gente fala de opiniões e tudo. Isso eu acho muito bacana, porque os tempos mudam, né? As coisas não são sempre as mesmas. Eu acho que isso é legal, assim. Porque se mantiver tudo ficar igual sempre, também não tem graça, né? E é legal que os jovens, eles conseguem ir se adaptando mais facilmente a esse tipo de coisa, eu vejo. O que você mais aprende com a tua mãe, que você fala é uma virtude que ela te ensina diariamente? E o que você mais aprende com o teu pai? Legal. Olha, uma das principais, assim, é a questão de ética, sabe? Tá. Porque, pra mim, assim, você tem que ser correto independente da situação. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Não dá, sabe, pra você simplesmente perder ali a sua essência pra conquistar qualquer coisa que seja. O pior ainda é que as pessoas costumam fazer isso por uma coisa material. Por mais que eu ensine sobre dinheiro e eu ensine sobre coisas aparentemente materiais, eu não tô nem aí pro material, sabe? O dinheiro pra mim, ele é simplesmente uma consequência de algo que eu fiz, e o dinheiro vai servir para alguma coisa que eu quero fazer que não é material. O dinheiro é um material que eu vou usar pra fazer alguma coisa, mas sinceramente eu não tô nem aí pro material. O que mais importa pra mim é eu poder conseguir, sabe, comer uma boa comida, conversando com pessoas que eu verdadeiramente gosto. Não ser um fator limitante de alguma coisa que você queira. Exatamente. Eu acho que meus pais, eles me fizeram ser uma pessoa boa, justamente. Eu acho que essa é a coisa principal, assim. Ser uma pessoa com ética, ser uma pessoa gente boa, ser uma pessoa gentil, sabe? Como que você divide o seu dia a dia? Como é que é o dia a dia entre legal. Trabalho, conteúdo que você tem que criar, que você tem que parar? Tá, eu não sou um cara que tem uma rotina extremamente bem definida. Normalmente eu simplesmente acordo e decido, beleza, o que eu tenho que fazer hoje? E aí eu vou separando por questão de urgência e por dificuldade. Eu vou fazendo o que é mais rápido de fazer na hora, assim, o que eu vejo que dá pra resolver mais rapidamente. E o que é mais urgente também. Mas assim, o que eu faço durante o meu dia? Cara, eu gosto de correr, eu corro assim quase todo dia. Eu gosto de ler também, gosto de tirar um tempinho ali, uns 40, 50 minutos do dia pra dar uma lida. Eu pego umas 6 horas ali do meu dia pra, não necessariamente, isso eu acho que é uma das vantagens, eu acho, de ser empreendedor, é não necessariamente precisar esse tempo ficar diretamente, ter esse tempo, entre esse horário e esse horário você vai ficar só trabalhando. Eu pego ali umas 6 horas do meu dia, que não necessariamente são seguidas pra trabalhar, né, pra colocar a mão na massa ali. De colocar a mão na massa mesmo, mas, igual a gente tava comentando, meio 24 horas por dia fazendo as coisas. E time, como que você faz com o seu time o tempo todo? A gente fala muito de ir sozinho você vai rápido e de ir junto você vai longe. Uhum. Quando você acredita nisso e como que você faz pra organizar seu time com você já tão jovem, com tanta coisa acontecendo? Eu acho 100%, eu concordo 100% com isso, porque
Eu não sou um desses caras que gosta de trabalhar sozinho, não. Como eu tava falando, eu gosto muito de pessoa e eu entendo que, pô, eu não chego nem perto de... Eu não chego nem perto de saber de tudo. Então eu acho muito importante de eu ter pessoas ali que Você tá com quantas pessoas com você trabalhando no dia a dia? Cara, 16. 16 pessoas. 16 pessoas. E aí elas me ajudam, assim, tudo que é necessário. Eu pego isso pra delegar, pra eu ter mais tempo pra fazer as coisas operacionais que são mais importantes. Claro. Porque se eu ficar, cara, tendo que criar roteiro o dia todo, ou criar legenda pra post, ou então pensar em ideia de post, puta, eu vou pirar, não vou conseguir ficar justamente na cabeça do time pra fazer o time crescer, sabe? E aí eu vou coordenando dessa forma, assim, cara. Mas é muito legal, assim, porque é como se Muito todo legal. mundo fosse igual, assim. Não tem ninguém acima de ninguém lá também. Então é bastante legal. E é muito engraçado, se você for ver, o jeito que eu converso com uma pessoa é o jeito que eu converso com todo mundo. Então é sempre... Isso é importante. O jeito que eu sou aqui é o jeito que eu sou com todo mundo. Eu sou zoeiro também e tudo, então... Se você... E criando essa relação leve, assim, eu meio. acho muito importante, sabe? Dica pra quem tá começando a empreender com 15 anos hoje. Pra quem tá começando a empreender, novamente fui ressaltar um pouco daquelas qualidades, aquelas características que a gente vem falando antes. Tem essa questão da resiliência, tem a capacidade de Olha você... a turma dando Ó, tchau turma, aqui, ó. turma Pessoal, identificaram o Link on the Road aqui Link na... on the Road sendo identificado nas ruas. No- Impressionante. O pessoal parou O aqui. nosso adesivinho fez a diferença. Ó a turma mandando Ó, marca tchau, a gente velho. no story lá que a gente reposta depois. Ter essa capacidade de sentar e fazer justamente. Sentar a bunda. E velho, acho que estudar e realizar, não tem por que eles dificultar as coisas, sabe? O game é simples, é você sentar, estudar e realizar é a coisa mais importante. E aí a forma de estudar existem muitas, existe a forma de você estudar por livro, vendo live, ouvindo podcast, mas a que eu mais gosto é sentar pra conversar com as pessoas. Entender também que não necessariamente aquelas coisas que vão fazer o seu negócio crescer, ou você crescer profissionalmente, são aquelas coisas técnicas, sabe? Mas igual aquelas coisas que a gente tava falando antes, de ser uma boa pessoa, ter uma capacidade de fazer networking, ser uma Super pessoa legal. que faz amizade, ser uma pessoa ética, esse tipo de coisa vai te diferenciar da grande maioria. Muito legal. Felipão, obrigado por estar aqui. Estamos chegando na Link Obrigado, agora. cara. Obrigado pelo seu tempo. Fê, pelo valeu, dia a dia cara. corrido. Obrigado, viu? Foi uma Obrigado. honra. Adorei muito.